amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma sala que é aberta diariamente, o nosso encontro com a Palavra de Deus. Hoje, a sala de número 122 do nosso plano de 365 dias. Vamos fazer nossa oração? Senhor, obrigado por mais um encontro, por mais uma vez estarmos aqui reunidos diante da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude, Espírito Santo, a interpretar os textos, a aprender aqui nesse período sombrio do povo de Israel, a como não errar, como nos comportar diante do Senhor, a aprender com os momentos de opressão que o Senhor permitia que o povo passasse para que se voltasse ao Senhor. Nos ajude, nos ensine a detectar esses momentos em nossa vida também. Sabemos que tudo que está escrito foi escrito para exemplo, para que possamos ser dirigidos, orientados pelo Senhor, que é a Tua Santa Palavra revelada. Então fala ao nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 16. Juízes 16. Estou aqui com a minha colinha, né? Desde ontem, nós anotamos 3 coisas do voto de Narizeu, né? O nazireado. Primeiro, não beber vinho e nada que venha da videira. Nada. Não era para ter nem proximidade com esse produto, né? E a gente vê que Sansão, ao caminho de Timna, ele entra em um bosque, onde ali tinha uma plantação também, uma videira, né? Já não era nem para ele entrar ali. Segundo, não cortar o cabelo. Terceiro, não chegar próximo a nenhum cadáver. Então, desses 3, ele já realizou 2. O primeiro, né? Não. Sim. O primeiro, que fala que ele foi festejar, né? Depois, com os 30. Deu a eles de beber, enfim, festejou junto com eles. O terceiro, chegou próximo ao cadáver, né? O leão que ele mesmo matou. Depois teve a curiosidade de vê-lo. Chegar lá tinha um mel, né, um atrativo para ele se contaminar. Então, ele chega tão próximo que inclusive pega o mel que estava em cima do leão. Agora só está faltando o segundo, né? Cortar o cabelo. Juízes 16. Vocês se lembram também que ele se envolveu com uma mulher, né, de Timna. Propôs ali um enigma para os parentes dela descobrirem. Caso não descobrissem, teriam que pagar 30 vestes para ele. Eles não descobriram e falaram para ela: seduz o seu marido para que ele nos revele o segredo. Lembra que eu disse para vocês? Gravem essa palavra: seduz o seu marido. Então, ali Sansão também revelou a sua fraqueza. E aí vamos concluir a história, né? 16, eu abri no 13. Juízes 16. Então vamos à leitura. Então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. Sansão tinha uma fraqueza, né? Tinha uma inclinação muito grande para a mulher, né? Primeiro quis casar com uma incircuncisa. Agora nós vemos aqui que ele vai a Gaza e se envolve com uma prostituta. E mais para frente vai vir aí a Dalila. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite,
no portão da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até meia-noite. E se levantou à meia-noite, e pegou as portas do portão da cidade e os 2 postes, e saiu com eles, com a barra e tudo, e o pôs em cima dos seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina que ficava diante de Hebrom. Então, não adiantou, né? Quiseram trancar ele na cidade. Os homens falaram: vamos trancar aqui a cidade e a gente vai ficar esperando ele. E aí, pela manhã, nós vamos atacá-lo. Sansão levantou meia-noite, arrancou os portões da cidade com tudo, colocou nas costas e levou. Versículo 4. E sucedeu o quê? Posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, veja a palavra, seduz-lhe e vê onde repousa sua grande força. Tá vendo? A mesma coisa que os parentes daquela mulher de Timna, que foi a primeira esposa dele, né? A mesma coisa que falaram para ela, ela foi lá, seduziu Sansão para descobrir o segredo. A mesma coisa agora, os senhores dos filisteus subiram até Dalila, que já era uma outra mulher, né? E falou, seduz-lhe e vê onde repousa sua grande força e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos cada um de nós 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão, dize-me, rogo-te, onde repousa tua grande força, e com que tu podes ser amarrado e afligido? E Sansão lhe disse, se me amarrarem com 7 vimes verdes, que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Então, os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes, que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera, junto a ela, na câmara. E ela lhe disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes, como um fio de estopa se rompe, quando encosta no fogo. Então, a sua força foi conhecida. E Dalila disse a Sansão, eis que zombaste de mim, e me contaste mentiras. Agora dize-me, rogo-te, com o que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse, se me amarrarem firmemente com cordas novas, que jamais foram usadas, então serei fraco, e como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas, e com elas o amarrou. Ele disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em sua espera na câmara, e ele as rompeu dos seus braços, como se fosse um fio. E Dalila disse a Sansão, até aqui tu tens zombado de mim, e me contado mentiras. Conta-me, com o que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse, se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama, deixa eu ler de novo aqui, e ele disse, se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama, então já foi uma afirmação. A gente percebe aqui que ela está chegando cada vez mais próximo, né? Do segredo revelado, que na verdade o segredo não era o cabelo, né? O segredo era o voto, e o voto envolvia muito mais coisa do que o cabelo, né? Bom, isso aqui não é uma pregação, né? Eu não vou ficar aqui expondo versículo por versículo, não é uma pregação, é uma leitura com a interpretação dos textos, tá? Ontem eu até
falei um pouco mais, dei mais detalhes para vocês entenderem que a história ela é muito profunda. Vale a pena você depois fazer um devocional em cima dessa passagem, ou até assistir, né, uma pregação falando sobre isso. A gente pode aprender muito com isso aqui. Mas o texto já está nos dizendo que Sansão está sendo seduzido, está brincando aqui com coisa séria. A mulher pergunta para ele: onde está o segredo da sua força para que os filisteus te subjuguem? Ora, a mulher está perguntando: o segredo da minha força para que os meus inimigos me vençam? Tem coisa errada aí, né? Mas ele estava cego, né? Apaixonado. E ela o prendeu com o pino. Ele disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e saiu com o pino da trave e com a trama, as tranças, né, que amarraram junto com a trança que fez no cabelo dele, né? 7 tranças, ele falou que se ela fizesse, ele perderia a força, mas ainda não era isso. Versículo 15. E ela lhe disse: como tu pode dizer eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me contaste onde repousa a tua grande força. E sucedeu o quê? Quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte. Então, quer dizer, de tanto ela insistir, ele ficou ali angustiado, atormentado, até que lhe contou todo o seu coração. E lhe disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Então aqui ele revelou o segredo. Eu sou um nazireu. Então falou, a navalha não passou na minha cabeça e eu sou um nazireu de Deus. Quer dizer, falou o voto, né? A separação que aconteceu desde o ventre da mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim e me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: subi, mas esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça, e ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: os filisteus são sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Isso aqui é o pior que poderia acontecer na vida de Sansão e de qualquer pessoa, né? Qualquer um de nós. Estarmos equivocados quanto a Deus estar conosco ou não, né? Quantas pessoas pensam: Deus está comigo nesse negócio, mas ele não está. Sansão estava equivocado. Ele achou: não, eu vou. Os inimigos estão vindo? Eu vou para cima deles, igual das outras vezes. Mas o Senhor já havia se retirado dele. Versículo 21. Mas os filisteus o apanharam e o fizeram descer até Gaza e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Fazer moagem é rolar uma roda de moinho, né? Sobre algum grão, enfim. Acho que vocês de repente já viram em filmes, né? Sobre Sansão. Pegava, empurrava para rolar uma grande pedra, colocava ali uma viga presa em uma pedra, né? Uma viga assim presa em uma pedra, e tinha uma roda, um recipiente, né? Um círculo, como se fosse
uma caixa d'água muito grande, né? E aí colocava ali alguma coisa para a pedra ir passando e esmagando. Então, ele ficou ali, dentro da prisão, empurrando, fazendo moagem, né? Moendo grãos. Que coisa, hein? Que coisa. Versículo 22. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon. Dagon era o deus, entre aspas, deles, né? O seu deus. E para se alegrar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, pois diziam: o nosso Deus... deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu pulei algum versículo. Não, é versículo 21. Talvez eu não me atentei para o detalhe, mas eu li, né? Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos. Isso aqui é um detalhe muito importante. Desculpe se eu não comentei. Arrancaram os olhos de Sansão. Lhe arrancaram os olhos e o fizeram descer até Gaza e o amarraram com grilhões de bronze e ele fazia moagem, certo? Versículo 24. E quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, pois diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu o quê? Quando o coração deles estava alegre, disseram: chamai Sansão para que ele nos faça diversão. Você vê, de forte, de temido, homem de Deus, passou a ser o bobo da corte. A corte se reúne e chama o palhaço para animar a plateia. Sansão. Chama Sansão lá. Chama Sansão para ele nos divertir. Estava cego, né? Coloca ele aqui no nosso meio. Vamos empurrar ele para um lado, para o outro. Vamos zombar da cara dele. Isso aqui é muito profundo, gente. Muito profundo. E chamaram Sansão da casa prisional e lhes fez diversão. E eles o colocaram no meio de duas colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam. E havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres, que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão chamou ao Senhor e disse: ó Senhor, Deus, recorda-te de mim, rogo-te, que me fortalece. Rogo-te, só mais essa vez, ó Deus, para que eu possa ser, de uma vez, vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou sobre as 2 colunas centrais, sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda. E Sansão disse: que eu morra com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Tinha muita gente então lá naquela casa, hein? Muita gente. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o tomaram e o fizeram subir e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Bom, vamos para o capítulo 17.
Muito interessante também essa história. Dê atenção aos textos. E havia um homem do monte de Efraim, cujo nome era Mica. E ele disse à sua mãe: os 1.100 shequels de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo, eu a tomei. E a sua mãe disse: abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. O que está acontecendo aqui? Você consegue entender só com essa leitura? Veja, gente, que a Bíblia muitas vezes requer atenção ao texto. É perigoso se você estiver aí participando dessa leitura fazendo outras coisas. É bom que você pare o que você está fazendo e foque na leitura, tá? Porque só ler o texto, às vezes, não vai te trazer um entendimento claro. Então, precisamos interpretar os textos. Nós combinamos no primeiro dia que nós iríamos ler com calma, com atenção, para entender bem os textos, certo? Então, veja. Ele disse à sua mãe, Mica disse à sua mãe, os 1.100 shequels de prata que foram tirados de ti, isso era uma fortuna na época. Então, aquela fortuna que foi tirada de ti, mãe, sobre as quais tu também amaldiçoaste, ou seja, roubaram uma fortuna dela. O que ela fez? Ela amaldiçoou quem fez isso. Seja amaldiçoado, deve ter falado um monte de coisa. Quem roubou a minha fortuna, certo? E falaste nos meus ouvidos, ou seja, a mãe falou para Mica que roubara a fortuna dela. Falou para o filho dela, roubar a minha fortuna e eu amaldiçoo quem fez isso. Mica, temendo a maldição, falou para a mãe, eis que a prata está comigo. Foi eu que tomei. Foi eu que peguei, foi eu que roubei a senhora. E aí o que a mãe dele fez? A mãe dele tentou retirar a maldição, né? Dizendo, e a sua mãe disse, abençoado sejas tu, da parte do Senhor, meu filho. Só que, infelizmente, Mica tinha um coração muito mau. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. E quando ele tinha restituído os 1.100 shequels de prata à sua mãe disse, dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor, para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Veja, a mãe prometeu para Deus, ao Senhor, que toda aquela prata seria revertida em uma imagem. Então, roubam a prata dela, ela amaldiçoa quem roubou e promete para Deus que toda aquela prata que roubaram seria dedicada para construir uma escultura. Então, quando ela recebe de volta do próprio filho aquela prata, ela fala, olha, eu dediquei, eu prometi que toda essa prata seria para fazer uma imagem esculpida. Então eu vou restituir para você, eu vou devolver para você, meu filho, o que você está me dando, você roubou, você está me dando, eu te abençoo. E como eu tinha prometido para Deus que era para fazer uma imagem de escultura com isso, então eu estou te devolvendo para que faça. Versículo 4. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 shequels de prata e os deu ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. Quer dizer, gente, presta atenção, está tudo errado. Está tudo errado.
Vocês se lembram que na visão panorâmica desse livro de Juízes eu falei para vocês que uma frase muito repetida, que parecia até um refrão, era o seguinte: e eles faziam o que era reto aos seus próprios olhos. Quer dizer, eles faziam aquilo que era certo aos próprios olhos deles, eles faziam o que dava na cabeça deles, eles não estavam fazendo conforme a lei mandava, as leis de Moisés, conforme o Senhor tinha determinado. Estava tudo errado. Primeiro, não era para fazer imagem de escultura nenhuma, né? Segundo, ela promete que ia pegar os 1.100 e fazer uma imagem. Já não era para fazer, mas ela falou que ia pegar 1.100. E o que ela faz? Quanto ela toma? 200. Aqui, ó, olha na tela. E sua mãe tomou 200 shekels de prata. Promete uma coisa, faz outra. Está tudo errado. E o homem, Mica, tinha uma casa de deuses e fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos que se tornou o seu sacerdote. Eu espero muito, porque é uma leitura delicada. Eu espero muito que vocês que estão assistindo hoje assistiram o capítulo de ontem, para você entender. Assistiram o de antes de ontem. Lembra quando Gideão fez um éfode? Quem lembra o que é um éfode? Muitas pessoas não lembravam. Eu já falei sobre o éfode na leitura dos livros de Moisés. Aí Gideão fez um éfode. Coloque aqui nos comentários. Quem lembra o que é um éfode? Com qual intenção Gideão fez um éfode? Escreva aí, por gentileza. Deixa eu só ver se vocês estão atentos. Se realmente as pessoas estão entendendo. Gente, é um capítulo completando o outro. A interpretação da Bíblia com a própria Bíblia. Coloque aí, por favor, nos comentários. O que é o éfode? Para que era construído um éfode? Vou colocar a imagem aqui, né? Deixa eu colocar a imagem aqui, que aí vocês vão se recordar. Pronto. Tá aí. Essa aí é a figura de um sacerdote. Essa é a figura de um sacerdote. E o sacerdote, ele tinha uma roupa específica. E a parte principal e mais cara da veste sacerdotal era o éfode. Então veja, qual era a intenção de Gideão? Qual era a intenção de Gideão ao construir um éfode? Qual era a intenção de Gideão? Vou construir um éfode, porque lá em Ofra já tem um altar. Se lá tem um altar, lá eu posso adorar a Deus. Só falta um sacerdote para que eu possa consultar a Deus e fazer de lá a minha própria, entre aspas, igreja, do meu jeito. Isso não agradou o Senhor. As pessoas foram para lá e se prostituíram. Foram lá para adorar de outra forma. Tá, essa história de Gideão foi lida e resolvida. Aí agora o que está acontecendo aqui? Mica, ele tinha uma casa de deuses, ele pega e constrói um éfode. Porque o éfode é uma peça de roupa que compõe as vestes sacerdotais. Então o que ele faz? Ele constrói um éfode e ele pega um dos seus próprios filhos e torna ele um sacerdote. Tudo errado. Porque os únicos que poderiam ser sacerdotes, pelas leis sacerdotais, eram da tribo de Levi. E ainda assim teria que ser escolhido, consagrado, ungido com aquele óleo santo que foi fabricado em Números capítulo 30. A gente já explicou, já passamos por essa fase. Não é qualquer um que poderia ser sacerdote. Qualquer semelhança com o que está acontecendo nos dias de hoje não é coincidência, tá? É a Bíblia se cumprindo, ela é atemporal, em todo tempo você vê que é a mesma coisa. Hoje tem muita gente que está assim também. Né? Do nada eu me considero sacerdote, né? Do nada. Não passa por disciplina, por autoridade espiritual, por aprovação de assembleia, enfim. Se torna pastor, bispo, apóstolo, enfim. Então ele tem uma casa de deuses, constrói um éfode, pega um dos seus filhos, agora você é sacerdote aqui. Versículo 6. Naqueles dias,
não havia rei. Então, o autor de Juízes faz questão de dizer que essas coisas estão acontecendo, leia comigo, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Então, o autor de Juízes, ele está narrando o que ele está vendo acontecer. Ó, isso aqui está uma bagunça. Cada um faz o que quer aqui, cada um acha que pode servir a Deus do jeito que quer, não tem disciplina, não segue a lei. É porque falta um rei. Mas, na verdade, não é que faltava um rei homem, né? Porque depois reis vão se levantar. Mas, mesmo assim, o povo se perde. Faltava que o povo se voltasse para o Senhor como seu rei. Lembra quando eles falaram para Gideão, Gideão, seja o nosso juiz, tu, seu filho, o filho do seu filho. O que Gideão falou? Eu não, mas o Senhor seja o juiz de vocês. É a Ele que vocês devem temer e respeitar. Então, a gente aprende muita coisa com o livro de Juízes. É só a gente lendo com calma, interpretando os textos. Vamos lá. Versículo 7. E havia um moço de Belém, de Judá, da família de Judá, que era levita, e ele estava de passagem. Então, veja. Então, um moço, ou seja, jovem. Quando a Bíblia fala um moço, é porque ele era jovem, abaixo de 30 anos, tá? Havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita. Então esse era levita. Esse era da tribo dos levitas, certo? Fazia parte do grupo dos levitas. E ele estava de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo onde conseguisse encontrar um lugar. E ele veio até o monte Efraim, a casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse, de onde vens? E ele lhe disse, eu sou levita, de Belém de Judá, e eu vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse, habita comigo, e sê para mim pai e sacerdote, e eu te darei 10 shequels de prata por ano, e a indumentária e as tuas provisões. E assim o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para com ele como um dos seus filhos. E Mica o consagrou. Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote e ficou na casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que eu tenho um levita como meu sacerdote. Deixa eu ver, tem gente falando que travou aqui. Ó, para mim tá normal. Para mim tá normal, tá? Então eu vou seguir aqui. Para mim tá normal. Gente, atenção agora para isso aqui. Vamos interpretar esse texto. Foca, por gentileza, foca aqui na tela. Veja, tudo errado. As pessoas fazendo tudo do jeito deles. Tudo da cabeça deles. Então Mica tinha uma casa de deuses. Primeiro que não era para ter deuses, né? Era para adorar somente ao Senhor. Então há uma mistura, há um sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que ele considerava Deus como acima de todos, mas ele também tinha outros deuses. Só que é o seguinte, ele pensa, preciso de um sacerdote para interceder, porque as leis dizem que quem intercede pelo povo é um sacerdote. Então, vou construir uma veste sacerdotal, eu vou pegar um dos meus filhos e vou separar ele como um sacerdote. Vem cá, meu filho, a partir de agora você vai ser sacerdote. Tá bom. Aí daqui a pouco está passando um levita por ali. Vocês já sabem, nós já lemos, que os levitas, eles não tinham terras, mas eles tinham autorização de procurar um lugar para morar e, por graça, receber dos seus irmãos um lugar, uma terra e até uma cidade para morar. Então o levita falou, olha, estou passando por aqui procurando um lugar para morar. E Mica
viu a oportunidade. Opa, ele é levita. E dos levitas pode-se ter um sacerdote. É isso que diz as leis sacerdotais. Então é o seguinte, agora eu tenho uma casa de deuses, eu tenho uma veste sacerdotal, me faltava um sacerdote. Eu tinha separado meu filho como sacerdote, mas ele não é da linhagem dos levitas, então ainda não está muito certo. Mas agora eu tenho um levita. O que ele fez? Ofereceu dinheiro e falou para ele, vou colocar aqui a Bíblia na tela para vocês lerem comigo, e falou para ele assim, ó, versículo 10, olha aí na tela, ó. E Mica lhe disse, habita comigo e sê para mim pai e sacerdote. Sê para mim pai e sacerdote. Esse pai e sacerdote era no sentido de autoridade espiritual. Seja a minha autoridade espiritual. Fica aqui e você vai ser para mim como um guia espiritual, como um pai espiritual e o meu sacerdote. E eu te darei 10 shekels de prata por ano e a indumentária, que for preciso, e as tuas provisões. E o levita entrou. Aí aqui o levita também já errou, né? Porque aí o levita foi meio que mercenário, né? Foi comprado por dinheiro. O levita não tinha salário dessa forma. Não era dessa forma. O levita, ele sobreviveria dos dízimos e ofertas, da parte movida do altar, de tudo aquilo que a gente já leu e já estudou. Só que o homem foi, eu vou pagar para você ser meu pastor. Você vai ser o meu pastor particular, meu sacerdote. Fica aqui. Tem uma casa de Deus aqui. Está errado. Como é que um levita que conhece as leis, que sabia que não, eu não posso ser sacerdote. Mais uma coisa que está errada aqui. Ele era moço. Ele era moço. Não sei se vocês se lembram. Nós lemos lá em Números. Eu acho que é capítulo 4. Vou conferir aqui. Nós lemos lá em Números que só poderia ser sacerdote acima de 30 anos. Só poderia servir, trabalhar acima de 30 anos até 50. Vocês se lembram disso? Me ajude aí. Quem se lembra disso? Lembra? De 30 a 50, depois de 50 anos, não podia mais trabalhar no tabernáculo, no serviço do tabernáculo? Deixa eu conferir aqui se é Números 4 mesmo. Isso, aqui ó, Números 4. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, toma a soma dos filhos de Coate, de entre os filhos de Levi, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, até os 50 anos. Todos esses entrarão no exército para fazer o trabalho no tabernáculo. Então, era de 30 a 50 anos que iria compor o número de levitas que estariam à disposição para o tabernáculo. Esse era um moço, ele tinha menos de 30 anos. Vamos voltar lá para Juízes. Já estou me estendendo muito, né? Já estou aqui quase dando aula. Não é o objetivo, é leitura com interpretação dos textos, mas ajuda a interpretar, né? Quando a gente vai conferir em outros lugares. Então, voltando aqui para Juízes 17, né? 17? Isso. Vocês estão vendo, tá tudo errado, né? Tá tudo do jeito deles, tudo da cabeça deles. Enfim. Então ele oferece um salário para aquele levita, que era um moço que não poderia ser sacerdote. Aí o levita ficou contente, ficou lá, Mica o consagrou. Que autoridade ele tinha para consagrar? Para separar ele como sacerdote? Então, versículo 13, Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que eu tenho um levita como meu sacerdote. Tudo errado. Capítulo 18, vamos ver no que vai dar isso, né? Versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Quer dizer, o autor de Juízes faz questão de falar. Naquele dia não havia rei em Israel. Não tinha quem resolvesse, organizasse essa bagunça aí.
E naqueles dias, a tribo dos danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram suas famílias, 5 homens dos seus termos, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la. E lhes disseram: Ide, investigai a terra, os quais, quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para cá? E o que fazes tu nesse lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhes disse: Assim e assim tratou Mica comigo, e me contratou, e eu sou seu sacerdote. Olha. Então aqueles homens reconheceram: peraí, eu estou ouvindo a voz aqui de um dos levitas. Aí foram lá: o que você está fazendo aqui? E o levita contou toda a história, né? Assim, 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 o homem me contratou, agora eu trabalho para ele. Qual é o seu trabalho? Eu sou sacerdote dele. Tudo errado. Tudo errado. E eles lhe disseram: Pede um conselho, rogamos-te, de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. Veja, os danitas escolheram esses homens, falaram: vai lá só espiar a terra. Aí os homens foram, chegaram até um lugar onde era a casa de Mica, viram essa cena e viram que ali tinha um sacerdote entre aspas, contratado. Ah, então tá bom, vai, já que você é sacerdote, consulta Deus aí. Errado. Não era ali que deveriam consultar a Deus. Se eles quisessem consultar a Deus, eles teriam que ir até o sacerdote consagrado, no tabernáculo, o que estava em função, em exercício. Então consulta Deus aí. Pergunta para Deus se o nosso caminho vai ser próspero. Versículo 6. E o sacerdote lhe disse: Ide em paz, diante do Senhor está o caminho pelo qual vós seguis. Quer dizer, usou o nome de Deus em vão. Ele não consultou Deus coisa nenhuma. Ele não apresentou um sacrifício para consultar a Deus. Ele não tinha o altar do incenso para colocar a brasa e a fumaça subir ou dissipar. Como que ele consultou a Deus? Falou da cabeça. Revelação do coração. É isso que acontece hoje. São os pregadores do Pix, que vai na rede social e fala: Deus está me falando isso, manda um Pix que vai acontecer isso na sua vida. Aqueles que se consagram, que se intitulam apóstolos, bispos, pastores. O título é o menos importante, tá? E usam o nome de Deus. Prometem coisa em nome de Deus que Deus não prometeu. Prometem coisa em nome de alguém que eles nem conhecem. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Então, os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram o povo que lá estava, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios. Sidônios eram semelhantes a Sodoma e Gomorra, tá? Quando você vê, sidônios eram o pessoal lá de Sodoma e Gomorra. Então, quando eles chegaram a Laís, que era o nome de um lugar, eles viram que o povo lá estava vivendo como o povo vivia em Sodoma e Gomorra. Segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros, e não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma. E eles estavam longe dos sidônios e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol, e os seus irmãos lhe disseram: O que vós dizeis? E aí, vocês foram espiar a terra, e aí? E eles disseram: Levantai-vos, para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, e eis que é muito boa. E estáis vós imóveis? Não sejais indolentes e ir em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro, e a uma terra vasta,
pois Deus a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali, da família dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Quiriate Jeraim, em Judá. Por isso eles chamaram aquele lugar de Maané-Dan até este dia. Eis que fica atrás de Quiriate Jeraim. E dali passaram ao monte Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís e disseram aos seus irmãos: sabeis que existe naquelas casas um éfode e terafins e uma imagem esculpida e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. Então veja, eles falaram: olha, vocês estão sabendo que nesse lugar aqui, Efraim, aqui onde a gente está chegando, ali tem um éfode, ali tem uma imagem esculpida, tem uma imagem fundida. Vocês estão sabendo que ali tem um templo de adoração a deuses? E tem até um sacerdote? Bom, estou falando para vocês o que tem ali. Agora, vai lá e faça o que tem que fazer. O que eles deveriam fazer? Poxa, como eu queria que isso aqui fosse uma aula. Olha, eu estou vendo a hora, eu estou aqui desejoso de abrir a plataforma para vocês e chamar vocês para uma aula pelo Zoom. É um aplicativo que a gente se vê. Você abre a sua câmera, seu microfone. Eu estou vendo a hora disso acontecer, porque eu gosto de interação. Mas tente interagir, pelo menos nos comentários. Responda, por favor. Qual era a ordem do Senhor? O que o Senhor falou? Olha, quando vocês passarem o Jordão e quando vocês forem possuírem terras, quando vocês chegarem naquelas terras, vocês vão ter que fazer isso. O que eles tinham que fazer ao chegarem em uma terra? Quando o povo de Deus chegasse em uma terra para possuir aquela terra, qual é a primeira coisa que eles teriam que fazer? Qual foi a ordem de Deus? O que Deus ordenou? Eu vou dar aqui 30 segundos, que é um atraso que tem para alguém responder. Se ninguém responder, eu falo. Por favor. O que eles tinham que fazer? Então vamos lá. Os espias falaram: olha, a gente espiou a terra é boa. No meio do caminho tem a casa de Mica. Lá na casa de Mica tem um templo de adoração a outros deuses, tem um éfode, tem imagens, tem até um sacerdote lá, sacerdote fake. Vai lá e faz o que vocês têm que fazer. Você já sabe o que tem que fazer. O que eles tinham que fazer? Por favor, alguém responda aí. Vou colocar na tela aqui a resposta de vocês. Deixa eu ver quem já está respondendo. Ah, tá, ok. O Vaguinho respondeu aqui, ó. Vou colocar a sua resposta. Vaguinho Carneiro. Muito bem. Muito bem, Vaguinho. Olha aí, ó. Era para destruir todos os ídolos e imagens de escultura. Exatamente. E Eda Alessandra também colocou aqui, deixa eu ver. Entrar e não servir os deuses deles e se misturarem com as suas mulheres. Joana colocou que não adorasse outros deuses e nem se misturasse com o povo pagão. Maria Curti colocou destruir todas as imagens. Exato, vocês estão corretos, todos estão corretos. Essa era a ordem do Senhor, certo? E o que eles fizeram? Vamos ler. Versículo 15. E eles se voltaram àquela direção e chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram em pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram e lá chegaram. E tomaram a imagem esculpida e o éfode, e os terafins, e a imagem fundida. E o sacerdote estava de pé à entrada do portão com os 600 homens,
escolhidos com armas de guerra. E estes entraram na casa de Mica e removeram a imagem esculpida, o éfode e os terafins e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles: o que fazeis? Então o que eles fizeram? Tem isso aqui? Então eles foram lá e tomaram tudo. Pegaram o éfode, pegaram as imagens, pegaram tudo. Parece que vão acertar, né? Vamos ver. Aí o sacerdote falou: o que vocês estão fazendo? Versículo 19. E eles disseram: fique em silêncio. Repousa a tua mão sobre a tua boca e vai conosco. E sê para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem ou que seja sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Meu Deus do céu. Tá tudo errado. A gente vai lendo o texto pensando que eles iam destruir tudo. Tá errado, Mica. Você errou, Mica. Vou queimar essa imagem, vou tacar fogo nela. Vou destruir esse templo de outros deuses aqui. Adorar só o Senhor. Ô sacerdote fake. Primeiro que você nem tem idade para isso. Volta lá para a tribo dos levitas. Faz expiação pela sua culpa. Pede perdão a Deus. Não. O que eles fizeram? Pegaram o éfode, as imagens. No caladinho, falaram para o sacerdote: põe a mão na boca, fica quietinho, não fala nada. Você prefere ser sacerdote aqui só de uma casa? Ou você quer ser sacerdote da nossa tribo? Vambora, vamos ser sacerdote da nossa tribo. E o sacerdote corrompido, interesseiro, mercenário, que já tinha aceitado o salário de Mica, o que ele vê com tudo isso? Versículo 20. E o coração do sacerdote se alegrou. E ele tomou o éfode e os terafins e a imagem esculpida e entrou no meio do povo. Se corrompeu, né? Se corrompeu. Assim, eles voltaram e partiram, e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem diante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan. E eles viraram as suas faces e disseram a Mica: o que te aflige, para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei. Eu fabriquei esses deuses. E o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isso que vós me dizeis, o que te aflige? Quer dizer, como assim vocês estão perguntando o que me aflige? Vocês foram lá na minha terra, pegaram os meus deuses e o meu sacerdote. E os filhos de Dani disseram: que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti e percas a tua vida junto com as vidas daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram o seu caminho. E quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para sua casa. Então aqueles 600 homens deram um cala-boca nele, né? Fica quietinho aí, fala nada não. Cala a boca, senão a gente vai te matar. Versículo 27. E eles levaram as coisas que Mica havia feito e o sacerdote que ele tinha, e chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro, e eles o feriram com o fio da espada e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom. E eles não faziam negócios com nenhum homem, e ficavam no vale que está junto a Berete-Reobe. E eles edificaram uma cidade, e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia, o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan,
até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Bom, depois a gente continua, vamos ver o desfecho aqui dessas histórias, mas como são boas, né, para nos ajudar a entender que não é do nosso jeito, não é da nossa cabeça. Nós precisamos, na dispensação que estamos, seguir a sã doutrina. Na dispensação que eles estavam, tinha as leis, né, de Moisés. Então, estamos conhecendo, já conhecemos as leis, estamos vendo como o povo aplicou essa lei, como eles erraram. Depois nós vamos voltar para o Novo Testamento e vamos conhecer as sã doutrinas, tá? E como que o povo vivia. E por que aquele povo foi tão abençoado? Por que a igreja cresceu tanto no tempo dos apóstolos? Qual o benefício de obedecer à sã doutrina? A gente vai voltar para o Novo Testamento em breve, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.